Boa noite. Podem se assentar, ficar à vontade. Como nosso irmão disse, meu nome é Vinícius. Sou servo desse grupo de oração desde 2014, com muito orgulho, com muito prazer. Me alegra muito estar aqui para poder partilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Sou casado há 5 anos, com outra serva deste grupo também. E hoje a palavra vai nos dizer sobre a verdadeira liberdade do Senhor. Quem trouxe a palavra, abre para mim em Gálatas 5, versículos do 13 ao 26. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros, pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vós mordeis e vós devorais, vede que não acabais por vós destruindo uns aos outros. Digo, pois deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazerem os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros, e por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito Santo é a caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de inveja entre vós. Palavra do Senhor. O tema da nossa pregação hoje é: a verdadeira liberdade é dada somente pelo Espírito Santo. Quando eu rezava para essa pregação, para essa noite, o Senhor me colocava várias coisas, vários sentidos de liberdade diferentes, e que a muitos às vezes causa confusão. A gente confunde quando vem a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala liberdade. A gente lembra lá da história dos tempos dos escravos que foram libertados, e a gente tem aquela sensação que a liberdade é somente aquilo, e não é. A verdadeira liberdade, ela passa por um conhecimento da gente reconhecer como filhos e filhas de Deus. A gente foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E quando a gente reconhece que a gente é filho e filha de Deus, que daí a gente vai começar a reconhecer a nossa liberdade. A verdadeira liberdade é dada pelo Espírito Santo de Deus. É dada através do Pentecostes. A gente passou aí domingo, foi a festa de Pentecostes, onde o Senhor enviou o Paráclito, ali naquele cenáculo onde estavam os discípulos com Maria. Todos estavam com medo do que ia vir, medo de serem perseguidos, medo de serem atacados igual Jesus foi atacado.
Mas o Senhor enviou o Espírito Santo de Deus. Ele enviou aquele Espírito Santo para dar liberdade a eles. Liberdade daquele medo, daquela falta de segurança, de saírem dali e proclamarem a palavra do Senhor. A liberdade, a nossa liberdade de filho e filha de Deus, ela teve um preço. E esse preço já foi pago. Foi o preço de cruz. O Senhor comprou a nossa liberdade. Assim como os escravos, que teve uma lei, teve uma luta, que eles lutaram para ser libertos. O Senhor nos libertou quando Ele morreu na cruz. A nossa liberdade teve preço de sangue. Isso é muito sério, gente. Quando a gente pensa na nossa liberdade, eu falo nossa porque ela é em primeira pessoa. A minha liberdade, ela acaba quando a Thaís começa. E vice-versa. A minha liberdade, ela não pode prejudicar o outro. E como a nossa liberdade prejudica o outro? Vou dar um exemplo aqui clássico, né? Eu vou numa festa, eu bebo muito, encho a cara, a hora que eu saio dali, eu pego meu carro, eu vou dirigindo e eu causo um acidente. A minha liberdade não me fez beber. A minha liberdade foi a minha escolha de beber. Só que eu também tive a escolha de chamar um Uber, de chamar um táxi, mas não. Eu decidi pegar o meu carro e arriscar a minha vida e a do meu irmão. A palavra vai nos dizer aqui no versículo 13b, pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Ou seja, a liberdade no Espírito Santo, ela causa em nós uma liberdade que é pelo amor, que a gente anseia em fazer coisas boas. A nossa liberdade, ela no Espírito Santo, ela vem nos resgatar de tudo aquilo que nos impede de seguir Jesus. Por quê? Porque a gente é filho e filho do Senhor. E a gente foi criado para essa liberdade. Só que o mundo lá fora cria em nossa cabeça que a palavra liberdade é a gente poder fazer o que quiser. É a gente poder fazer que tudo está liberado, que nada vai ter consequência. E não, a palavra de Deus vem dizer bem clara que o que é fruto da carne é fruto da carne, e o que é do Espírito é ao contrário, é do Senhor. E a gente tem que buscar os frutos do Senhor, porque a gente foi criado à imagem e semelhança do Senhor. A palavra vai nos dizer, eu não vou recordar o versículo, que o Senhor nos conhece desde do ventre de nossas mães. Então a liberdade que o Senhor quer nos dar essa noite, a liberdade que o Senhor quer para nós essa noite, é a liberdade de ser filhos e filhas dele. Eu não sei, meu irmão, como está seu coração. Eu não sei o que você passou. O que te traz aqui essa noite, eu não sei. E muitas dessas coisas que te trazem aqui essa noite ainda te impedem de alcançar a liberdade do Senhor. Porque às vezes você vem tão machucado, às vezes você vem tão magoado, com o coração cheio, abarrotado, que impede que você sinta essa liberdade. Porque o Senhor, quando Ele traz liberdade, Ele traz felicidade, Ele traz alegria, Ele traz leveza. A palavra vai dizer em Eclesiastes 15, versículo 14, que Deus criou o homem e entregou ao seu próprio juízo. O que é isso? O Senhor criou a gente em imagem e semelhança dele, mas Ele deu o livre-arbítrio para a gente. A gente
pode escolher entre o bem e o mal. Se eu perguntar para vocês aqui, eu tenho R$1 bilhão e eu vou te dar. Como que você acordaria amanhã? Feliz? Alegre? E se eu te dar 2? Como que você acordaria amanhã? Mais feliz, mais alegre. E se eu falasse, eu te dou 2 bilhões, mas só que você não vai acordar amanhã, vocês queriam? Alguém queria? Se a sua vida vale mais do que 2 bilhões, por que você acorda, em vez de você agradecer, você se lamenta? Você reclama do trânsito, às vezes você vai na academia e reclama de treinar, às vezes você vai no seu trabalho e reclama do seu trabalho, às vezes a gente esquece o que é ser livre no Espírito Santo, porque a gente carrega tantas coisas no nosso coração, que a gente esquece a nossa verdadeira origem, que é a imagem e semelhança de Deus. Em 1 Coríntios, versículo 12, fala que tudo nos é permitido, porém nem tudo nos convém. É permitido eu sair daqui, eu ir num barzinho, eu confraternizar com a minha esposa, é permitido, mas eu tenho que saber se aquele lugar me convém, se a minha presença ali convém. Eu falo muito com a minha esposa que a gente tem que ser a presença de Jesus onde quer que a gente esteja. É muito fácil chegar aqui na frente e falar de Jesus, é muito fácil chegar aqui e falar da palavra, é muito fácil, aqui dentro entre 4 paredes é muito fácil, mas a verdadeira liberdade que o Senhor nos dá é lá na rua, da gente chegar para o nosso irmão e ajudar ele. Tudo a gente pode, mas nem tudo nos convém, porque como a gente é criado a imagem e semelhança do Senhor, a nossa liberdade tem que estar com o olhar nele, na vontade dele para a nossa vida. Muitas das vezes a gente quer fazer por nós mesmos. Senhor, fica aí, eu vou fazer isso aqui porque eu decidi assim, e não é. Igual no meu casamento, o matrimônio que eu fiz foi com a minha esposa, só que a primeira aliança que eu fiz foi com Deus, porque é um sacramento. Então, antes de ferir a ela, eu estou ferindo a Deus. E às vezes a gente tem esse conceito de liberdade. Senhor, eu posso fazer tudo, depois eu me arrependo. Não é assim, meu irmão. A sua liberdade foi dada pelo Espírito Santo para que você anuncie a palavra de Deus, para que você seja testemunha desse Deus vivo, para que você torne o mundo melhor. Talvez não para nós no momento, mas para aqueles que virão depois de nós. Que nós temos a nossa amiga, madrinha, irmã, que vai daqui a pouco ter um fruto. A nossa liberdade que é nos dada hoje é para fazer um mundo melhor para ela, para a filha dela. E muitas das vezes a gente pega a nossa liberdade e nos sentimos reis e destruímos aquilo que é do outro. Então essa noite o Senhor quer nos purificar de todo medo, como dizia a música, refrigerar de tudo aquilo que não é dele, de tudo aquilo que nos prende ainda a este mundo. E que nessa noite a gente tem esse anseio por essa liberdade de ser filhos e filhas de Deus e fazer o bem. O Senhor nos criou não para a gente ficar tristes, não para a gente ficar lamuriando, mas sim para a gente ser feliz, ser alegre,
para a gente fazer a bondade, mas Ele também nos criou para enfrentar as dificuldades, para lutar. O Senhor nos lutou. O Senhor lutou e morreu. Morreu na cruz, mas Ele ressuscitou e se faz vivo no nosso meio. O Senhor prometeu: onde 2 ou mais estiverem, eu ali estarei. E Ele está aqui. Eu creio nisso. A minha liberdade no Espírito Santo faz eu crer nisso. Quem é nossos colegas de renovação, os servos, ou quem já teve a oportunidade de participar, tem um encontro nacional que chama ENF. Em 2015, ele falava assim: se viveres pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esse ENF marcou a minha vida, porque fala um pouco disso que a gente está falando. Se a gente fala que a gente é livre, se Deus pagou e Deus comprou a nossa liberdade a preço de sangue, e a gente é livre, mas é para fazer o bem. A gente é livre para fazer a vontade dEle. Porque o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. E a gente tem que andar de acordo com o Espírito Santo dEle. Se a gente pede esse Espírito, se a gente clama esse Espírito, se a gente vem aqui numa noite fria, se a gente abdica dos nossos prazeres para estar aqui, por que a gente não vai andar de acordo com aquilo que a gente professa? Não dá, gente. Não dá para a gente ficar só aqui dentro mais. Não dá. A gente precisa ser livres lá fora. Eu falo que a gente precisa ser caridoso. Caridoso como diz a palavra. Quantas pessoas precisam da gente lá fora? E às vezes a gente vira as costas com medo. Medo dos discípulos que estavam lá no cenáculo clamando Pentecostes. Esse medo o Senhor veio e libertou eles. Mas Ele não libertou do medo deles para que eles vivessem uma vida normal. O Senhor libertou eles para que eles fossem diferentes. E aqui a palavra, eu não vou explicar uma por uma, mas o Senhor fala o que é fruto da carne. Ele deixa bem claro. E o que é fruto do Espírito Santo. Cabe a nós decidirmos. Cabe a nós a escolha. O Senhor nos dá essa liberdade. O Espírito Santo nos dá essa liberdade de decidir.